Nós vamos agora para o Eita! Conversa Sem Coleira. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta. Beleza. Caio, o que mais te motiva a seguir na área Pet Vet todos os dias? Eu acho que com certeza é ótimo, né? Mas com certeza é saber que eu estou ajudando, parece clichê, mas ajudando de forma indireta os animais. Então, sabendo que cada fórmula que eu passo ali para o veterinário, que ele vai prescrever, vai ajudar. É tão bom quando um veterinário me passa um feedback: Caio, aquela fórmula que você me passou, top, gostei muito, deu resultado, o animal melhorou, consegui salvar ele, ou então me manda uma foto da pele antes e depois, ó, Caio, como melhorou. Isso pra mim é o que mais me motiva a acordar todos os dias e saber que eu tô ajudando os animais de alguma maneira. Show de bola! Qual foi o maior desafio emocional que você já enfrentou na profissão e como você superou? Na profissão, acredito que, assim, depois que eu me formei, eu já fui para a área comercial. Sim. Então, na profissão, foi passar 2 anos trabalhando em algo que não era da profissão. Então, logo que eu me formei, fiz a residência, não passei, foi por pouco ali, não passei, fiquei frustradão. Depois recebi uma proposta de trabalhar em uma empresa de higienização de cozinha industrial, não tem nada a ver. Mas eu estava ali, estava desempregado, fui. Então, eu acho que foi lidar com essa frustração durante 2 anos. Me dei super bem na empresa, fui promovido, recebi proposta para sair, para ir para outra empresa. Eles fizeram a contraproposta, consegui realizar um sonho meu a partir dessa contraproposta, mas esses 2 anos foi difícil. Não necessariamente com a profissão, mas formado e sabendo que eu não estava atuando. Uma autocobrança. Todo dia que eu voltava para casa, eu falava, meu Deus, pra que eu fiz perdi 5 anos da minha vida, 6 no caso, né, que a gente passou 6 anos, né? Eu passei 8. Exatamente. A UFBA a gente pegou 2 greves, ainda tem a questão das matérias que é difícil conciliar, uma loucura. Eu passei 6 anos e eu falei, não, joguei fora 6 anos da minha vida, velho. Eu te entendo. Então foi essa sensação, a maior desafio. Então depois que eu entrei para a Drogavet, deu aquele alívio. Eu falei, voltei para minha área, mesmo que na área comercial. Estou me sentindo veterinário. Estou me sentindo veterinário, estou falando com veterinários, estou entrando nas clínicas, então voltei a ser veterinário. Então esses 2 anos, de 2018 a 2020, foi mais desafiador para mim. Toda vez que eu voltava para casa de ônibus, entrava no ônibus assim, falei, meu Deus do céu, velho, o que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus? Aí tentava fazer cursos para voltar, ao mesmo tempo não tinha muita experiência com pequenos, aí fazia uma vacina aqui, outra ali, para tentar me sentir veterinário, e mesmo assim eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então isso para mim foi o mais desafiador. Eu super te entendo. Sabe qual foi o meu desafio nesse aspecto? Fui pra clínica. Sim. Desafio, né? Barril. Encontrei muita coisa assim que... Eu sou muito emocional, eu não nego isso pra ninguém. Uhum. Eu sou chorona mesmo, eu sou muito emocional. A flor da pele. Se você me tratar um pouquinho mal aí, se eu tiver de TPM, então... E jorra. Eu chorar, é um drama. Eu sou um pouquinho assim. É claro que eu melhorei muito, né? Sim. A tendência é ir melhorando, mas sou aí. Depois do filho, então, fiquei mais ainda sensível. Então, é coisa de... Eu entendo. Mulher e mãe, né? Mas... Fiquei mal, porque daí eu decidi que eu não queria. Sim. Quando eu decidi, eu falei, como é que eu comunico isso? Pro meu pai, pra minha mãe, pro meu marido, pras pessoas que estão ao meu redor. Lidar que também. sempre acharam que eu seria uma veterinária top das galáxias. Lidar também com a expectativa dos outros, né? Que isso é difícil. Fiquei muito mal. Aí depois a gente vai se resolvendo e tudo mais. E hoje eu me sinto veterinária. Isso. Porque a gente se cobra de alguma forma, a gente quer ser, né? Então eu falei, cara, eu vou pegar eu vou pegar a psicanálise, eu vou pegar a veterinária e vou fazer o quê? A Vetmental saiu. E aí a Vetmental saindo. Hoje eu me sinto totalmente veterinária. Sim. Estar aqui agora eu me sinto veterinária. Não tô dando injeção em ninguém, animal nenhum, mas não tá com o estetoscópio no pescoço? Não, mas eu me sinto totalmente veterinária. E o gostoso é que é um papo assim... que a gente troca muito, porque eu já vivi um pouco do que você já viveu também, né? Então acho que isso agrega muito. Com certeza, com certeza. Somos veterinários, independente de qualquer coisa. Muito bem. Em momentos de pressão, o que te ajuda a manter o equilíbrio? Minha filha, com certeza. Minha família, minha filha, meu trabalho, minha filha, principalmente minha filha. Então, aí é o momento que talvez o olho começa a dar uma lacrimejadazinha. Tem lencinho. Não, tá de boa.
Mas minha filha foi... Engraçado como filho é um motivador a tudo, né, velho? E eu achava que, pelo fato de ficar cansado, eu não ia conseguir, né? Mas pelo contrário, eu nunca tive mais motivação para trabalhar e até pela questão também de dar uma vida legal para ela, a questão financeira, não podemos ser hipócritas. Claro. Mas minha filha, que me motiva todo dia a ser melhor, não só profissionalmente, mas como pai. Aquela pergunta que não quer calar, quando é que vem o segundo? Rapaz... Eu tô brincando, não precisa responder, porque eu às vezes é uma cobrança. Não, de jeito nenhum, eu sou tranquilo em relação a isso. Muito provavelmente não terei o segundo, porque por mil questões, né, mas principalmente realmente pela questão financeira mesmo, porque hoje, para você dar uma qualidade de vida para dois, o que eu dou para um, talvez eu não consiga dar para dois. Sim. E eu não quero ver meus filhos não passando necessidade que não ia passar, mas não tendo o que eu gostaria de dar. Então, provavelmente não vai ter um Caiozinho aí, não. Quando a gente estiver assistindo esse vídeo daqui uns 2 anos, 3 Será? anos, 4 anos, será que não vai ter um Caiozinho por aí? Acho que não. Ou uma Paulinha de Será novo? outra Paulinha? Não sei, vamos ver, mas eu acho que não. Enfim, hoje o Caio de 10 de outubro de 2025 fala não. Mas enfim. Então pronto, show de bola, amigo. Valeu. Qual hábito ou atitude tem sido essencial para a sua saúde mental no trabalho? Hábito ou atitude? Acredito que seja atividade física. Tá com minha filha mesmo também, me faz muito bem, assim, volta a ser criança. Eu tenho esse espírito jovial, né? Esse espírito tem gente que fala que é síndrome de Peter Pan, que eu queria ser jovem para sempre. Mas tá com minha filha, brincar com ela me deixa mais perto da minha essência. E atividade física também, assim. O CrossFit, que eu sou hoje, entrei pra seita do CrossFit, apesar de ter 2 semanas que eu não vou. E crossfiteiro. Como é? Um dia eu sou chego católico não praticante. Não praticante, eu sou crossfiteiro. É o crossfit doloso, aquele que não há intenção de fazer o crossfit. E jogar meu futebolzinho também, que é uma terapia. Dia de sábado ali, com meus coroas, jogo todo sábado. Me machuquei semana passada, inclusive, mas acho que a minha terapia para me manter é isso. Tá com minha filha, tá com minha família, minha esposa e praticar algum esporte. Show de bola. O que você gostaria que todos soubessem sobre os bastidores da rotina do setor Pet Vet? Sobre os bastidores, puxando para minha área, né? Eu acho que são os desafios de você se manter ali sempre firme e forte, um padrão na nossa rotina. Então, como a gente estava conversando, né, você está sempre feliz, mesmo num dia que você não está. O desafio do trânsito, o desafio de lidar com frustrações. Eu sou promotor, mas quem é vendedor passa muito mais por isso, né, que você recebe muito mais não do que sim. Porta na cara. Eu acho que esses são os desafios. E na clínica, relatos mais dos meus colegas, né, um pouco da frustração também da parte de remuneração e de sobrecarga. Então, esses são os maiores desafios, né? Você vencer ali tudo, mesmo continuando trabalhando com amor, mesmo com tudo isso. São os maiores desafios. Qual foi a lição mais valiosa que a sua profissão já te ensinou? Paciência. Ter paciência, saber que nem tudo é no seu tempo. Esperar que as coisas aconteçam, fazer a sua parte, esperar que aconteça no tempo que tem que acontecer. Não é sentar na cadeira e vai cair do céu. Eu acho que ainda mais como promotor, né? Que você vai, planta sementinha, depois volta, dá uma regadinha, depois volta de novo até conseguir fazer essa... Vou contar a história e no final tem a moral. Ele é médico e ele atendeu um outro médico, que era um idoso, que estava com problema cardíaco, ele é cardiologista, e nesse atendimento dele, ele percebeu que esse médico que ele atendeu precisaria de um marca-passo. Ele colocou um marca-passo com a bateria externa, né, com paliativo, e o médico estava subóbito mesmo, assim, sabe? Pré-óbito, na verdade. Já com 30 batimentos por minuto, já para morrer. E ele conseguiu salvar a vida desse outro médico, idoso. Aí depois fez a cirurgia, colocou o marca-passo, salvou. Ele era residente na época. E aí quem foi falar com a família do paciente, né, desse médico, foi a preceptora dele. Foi lá, conversou, nós fizemos isso, fizemos aquilo, coloquei marca-passo, tal.
e ele não conversou com a família. Quem foi a preceptora, sendo que ele fez tudo, beleza? Sim. Ok, pronto. E aí, passado um tempo, esse médico ficou super grato, e aí resolveu presentear, né, a equipe, entre aspas. Mandou um presente para essa médica preceptora e outro para ele, esse meu tio. Quando chegou o presente dessa preceptora, era um relógio top. Veja bem, não estou querendo deixar grande assim a questão material, não, mas só para a gente entender um pouco dessa questão de valorização. E aí é um relógio top, de uma marca famosa e tal. E esse meu tio ganhou um presente também, só que ele não tinha visto ainda, ele sabia que estava no consultório. Ele foi lá, receber esse presente, ficou ansioso e tal, pensando que era um relógio também. Ele gosta de relógio e tal. E aí quando chegou lá, acho que era uma caneta. Um negócio desse. Não desvalorizando a caneta. Não, eu tô conseguindo entender. Mas fechando a linha de raciocínio. Quando você não está no holofote, quando você não se mostra que você fez, muitas vezes você não é valorizado. E isso, ele fez tudo, mas quem foi conversar com a família foi quem? Quem ganhou o prestígio. Foi a preceptora, e ganhou todo o prestígio. Então, muitas vezes, foi uma das lições que eu aprendi assim, muitas vezes, não basta você fazer, você tem que falar que fez. Porque o seu coordenador, supervisor, está vendo o seu resultado ali, mas está achando que é subjetivo. Você tem que mostrar melhor. Fiz isso, visitei tal veterinária, fiz isso, aquilo, outro, e aí ele está prescrevendo mais. Então, a partir do momento que você fala, externaliza, você passa a ser mais valorizado. Então, quem não está, infelizmente, nessa área comercial principalmente, quem não está se mostrando no holofote, não é querer aparecer, fazer dancinha, nem nada, não. Acaba ficando, a questão, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes, você pode fazer tudo, fez tudo acontecer, mas ficou muito ali nos bastidores, não ganha o reconhecimento necessário. Isso que você está falando, a gente traz nos treinamentos da Vetmental, que é manter além do equilíbrio ali, né? Você dá e recebe de forma equilibrada. Perfeito. E principalmente a questão do automarketing. Sim. Ele é necessário. É claro que a gente não vai ficar fazendo automarketing para se amostrar, né? Vamos dizer assim. Não é isso. Não é sobre isso. É demonstrar que você está na ativa, que você está fazendo. Eu aprendi isso muito cedo. Porque eu sempre fui muito para frente. Eu sempre fui a proativa em todos os aspectos. Só que um dia a diretora da empresa pediu uma coisa para mim. E eu tinha, não era eu que tinha que fazer, então eu pedi e fiquei aguardando, só que o retorno estava demorando. Sim. E aí, depois de 2, 3 dias, ela falou, e aí, Priscila, você conseguiu resolver? Eu falei, então, eu tô esperando o pessoal. Ela falou assim, vamos combinar um negócio? Quando eu te pedir alguma coisa, me dê retorno. Independente se você conseguiu ou não. Sim. E naquela época, isso já tem anos, ela falou, isso é um auto-marketing, é importante você fazer. Tô fazendo isso, não tive retorno ainda, mas tô fazendo. Pronto, ela já ficaria tranquila. Tá, então, Pri, vamos mudar o rumo das coisas, já que você não está conseguindo dessa forma, vamos tentar fazer. Então, assim, você traz um fluxo saudável para dentro da empresa. Não, né? só trazer resultado, mas mostrar o processo também. Exato. Que você está fazendo. Porque muitas vezes, quando você não atinge um resultado que você queria, a venda que você queria, mas pelo menos o seu supervisor, o seu chefe, viu que você tentou. Se você não fala que você está tentando, quando recebe o resultado negativo, a tendência natural é achar que não tentou. Exato. Então você tem que mostrar o processo. Ó, visitei ele, fiz isso, fiz aquilo outro. Passei as fórmulas para ele e não está dando resultado suficiente. Até para mudar um pouco a estratégia, né? Isso. Por que eu falo da questão do equilíbrio aí no caso do seu tio, né? Dessa história que você contou? Sim. Porque ele vai começar a se sentir desvalorizado. Eu fiz tudo e olha o retorno que eu tive. Ele pode começar a achar e se auto-sabotar dentro de uma situação que não é, né? Ele pegou esse start aí logo, já mudou a postura. Essas questões vêm para nos fortalecer, né? E o que você falou é importantíssimo. Nesse sentido de, existe uma linha tênue entre você fazer o automarketing e se tá se achando demais, enfim. Não, você tá mostrando o seu trabalho. Tem essa linha tênue que você tem que trabalhar nesse meio termo. Você mostrar que você fez, principalmente para os seus supervisores, mas também trabalhando com redes sociais, fazendo vídeos mesmo, se mostrando aí, porque assim, hoje existem muitos profissionais que tem que ter algum diferencial. Exatamente. Por aí.
Se pudesse dar um conselho para quem está começando agora, qual seria? Não tenha medo. Tenha medo. Vai com medo mesmo. Não tenha medo de negativas. Vai, visita, fala, conversa, tem network, pergunta mais do que fala. Eu acho que isso é importante, porque aí você consegue entender mais. Principalmente quem está começando nessa área comercial, pergunta mais do que fala. Solta perguntas abertas. E aí, doutor, qual é a sua rotina aqui? Deixa ele falar. Tá. E aí você já vai matutando o que você vai passar para ele. Então, é um erro muito comum que eu cometi no começo, essa ânsia de falar. E aí, querer apresentar logo o produto, para ele prescrever logo, só que às vezes ele, não é a realidade dele, que ele não vai passar aquele produto. Pronto, você falou que você queria falar, visitou, marcou lá no relatório que visitou tal clínica, mas não teve resultado nenhum. E criar conexão. Criar conexão para mim é o mais importante. Já teve várias vezes, a minha chefa não me mate, mas várias vezes que eu visitei, passei meia hora visitando, 20 minutos conversando coisas pessoais e 10 minutos falando de produto. E nesse veterinário ele me deu muito mais retorno. Mas eu acho que isso faz parte do processo do vendedor. Do processo. O vendedor não consegue só vender o produto se ele não criar uma conexão. Exato. Saber, não e é difícil às vezes fazer isso de uma maneira leve, né? Porque a pessoa, o veterinário, pode achar que é algo que está entrando na semana dele, tá? Aí vem a questão que você falou no começo, de saber o perfil dele. Ele vai te dar essa abertura? Se não, beleza, seja mais técnico. Mas se sim, te deu uma abertura, e aí como é que tá o cachorro? Você falou do seu cachorro Bob, e aí como é que ele tá? Tá melhor, rapaz, cachorro dá um trabalho, viu? O meu mesmo teve isso, pronto. Criou uma conexão ali, coisas em comum, pronto. Ah, você viajou, foi para um rapaz, já foi para Chapada também, ficou recalposado, gostei, pronto. Você já criou conexão. E assim, a gente tá aqui hoje, né? Uhum. A gente não sabe onde vai estar amanhã. Então, claro que eu sei que você é um excelente profissional, ó, Ana. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço, obrigado. Você é uma pessoa de verdade, tipo assim, você não consegue fingir. Isso até se você quisesse, amigo. Não consigo, não. Consigo. Vai. Mas você é nota 10. Você é o Caio e vai ser o Caio para sempre. Independente de estar hoje na Droga Vet, independente de onde você estiver amanhã, você é o Caio. Então você está construindo o seu currículo. Uhum. É um currículo Lattes, né? Tem não sei quantas páginas aí, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro que eu saí do Grupo Animais e depois eu encontrava algumas pessoas, eu via que as pessoas me chamavam pelo meu nome. Eu não era uma funcionária do Grupo Animais para eles ali naquela hora. Eles me reconheciam como a Priscila, sabe? E isso não tem preço. Porque assim, eu saí bem de lá, passo por outros lugares e tô bem, as portas estão abertas, né? E amanhã eu posso estar lá de novo ou não, posso estar em outro lugar. Então assim, é uma construção do seu perfil, né? Sobre você, dentro da onde você estiver. Né? E você falou, uma dica para dar quem está começando também é sempre manter as portas abertas, né? Que você não sabe o dia de amanhã. Claro, você está no emprego, eu estou na Droga Vet, quero continuar na Droga Vet, defendo com unhas e dentes, mas não sei o dia de amanhã se eu vou querer ir para uma outra área, quem sabe. Então, sempre manter as portas abertas. Ana, não quero sair da Droga Vet não, tá? Não entenda mal, quero continuar. Enfim, então tratar bem todo mundo. Porque você não sabe o dia de amanhã, né? E não só por isso, é porque você tem que tratar bem todo mundo. Não é porque, talvez amanhã eu vou trabalhar em tal empresa. Não, porque você tem que ser assim, velho. Você não sabe o que o outro tá passando pra você tá tratando ele mal. Então, educação acima de tudo. Isso aí vem da minha avó. Minha avó me ensinou isso. Sou um menino criado por vó, sim. E graças a Deus, minha avó me deu uma educação muito boa. Meus pais trabalhavam muito, né? E ela não conseguia ficar muito tempo comigo, eu ficava com minha avó. Então ela me deu uma educação assim muito, muito top de tratar bem todo mundo, do porteiro ao CEO. Então, independente. Dona Lucy. Beijo, aí, saudades, muito. Vou mostrar essa parte do vídeo pra ela. Mostra. Bota ela pra assistir tudo no YouTube pra ganhar. Botar no vídeo lá e fazer comida, ó, assistindo. Vamos lá. O que significa pra você cuidar da mente no dia a dia profissional? Que pergunta, hein? Essa aí eu não tava esperando, não. O que significa pra mim cuidar da mente é fazer alguma coisa que eu gosto no dia a dia também. É assistir um vídeo que eu gosto, ler alguma coisa sobre o que eu gosto, não esperar só o final de semana para poder viver, senão a gente enlouquece. Enfim, colocar alguma coisa que eu goste durante o meu dia, que me dá
realinha, dá uma realinhada. Entendi. E aí pronto, me volta para eu trabalho melhor. Se eu fizer somente as funções obrigatórias da minha função de pai, acabo que eu não consigo fazer direito. Eu tenho que colocar ali pelo menos 5 a 10 minutos, uma coisa que eu gosto de fazer no dia para me dar uma energizada. Cada um com suas particularidades. Né? Cada maluco com sua maluquice. Eu gosto disso, eu sou meio doido. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava desacelerar? Na verdade, existiu algum momento em que você percebeu que você precisava desacelerar na profissão? Ainda não, vou ser sincero, ainda não existiu. Não existiu, porque essa área comercial, pelo menos lá onde eu trabalho, eu tenho muito esse equilíbrio, né? Nunca chegou um momento em que, graças a Deus, que eu falasse, meu Deus, estou super sobrecarregado. Claro, tem alguns meses, por exemplo, mês passado, setembro, é o mês do Dia do Veterinário, tem vários eventos, mas também eu gosto de fazer. Então isso para mim não é um peso, porque sabe? Não é uma constante. É diferente. Então a área comercial te dá isso. Desculpa te interromper. A área comercial te dá isso. Fazer coisas diferentes. Se eu fizesse a mesma coisa todo dia, eu ia ficar louco, velho. Eu ia ficar maluco. Também. Se eu fosse trabalhasse num lugar que eu sentasse e ficasse fazendo a mesma coisa todo dia, igual um robô, eu ia enlouquecer, velho. Então, a área comercial te traz isso. Então, mês passado teve uma feira no Centro de Convenções. Eu tô aqui com você hoje. Pra mim é uma coisa diferentaça. Eu gosto de coisas diferentes. Quem acredita em signo, eu sou de Gêmeos. Gêmeos é o cosmopolita, o camaleão do zodíaco, né? Não vou botar aspas, não. Zodíaco. E eu gosto de fazer coisas diferentes. Mês que vem vou estar num curso, no congresso de equinos que vai ter lá em feira. Então ainda não me senti, respondendo sua pergunta, ainda não me senti sobrecarregado não. Que bom, né? Que bom. Porque essa pergunta tá aqui, porque é uma das perguntas, tipo assim, quando é que você percebeu, né, que você precisa desacelerar? Porque dentro da medicina veterinária, principalmente na clínica, sim, a pessoa fala, teve um momento que eu percebi mesmo, porque senão ia dar chabu, sabe? E eu falo sempre da parte de representantes, que também é difícil, mas eu acho que o fato de você ser promotor traz mais leveza, porque você sabe mas você não tem uma meta pra bater que fica ali na porta, tipo assim, de vendas. Tem que bater, porque senão eu vou ter que mandar outro. Isso traz muito mais naturalidade. E eu acho que se eu não sei, claro, nunca trabalhei como vendedor, mas se eu trabalhasse como vendedor mesmo, eu não sei como eu agiria, porque talvez eu ficasse muito agoniado. Claro, eu ia dar um jeito, né? Que a gente dá um jeito. Dá. Mas talvez eu ficasse muito mais... Talvez chegasse nessa fase de acelerar. É engraçado, porque cada um realmente vai trazer a sua experiência. Quando eu entrei no Grupo Animais, eu entrei como promotora. Sim. Passei 2 meses e a menina que ia sair, uma vendedora, e aí meu chefe chegou pra mim e falou, você não quer ser vendedora? Um dia antes eu saí com uma amiga e falei assim, Deus me livre de ser vendedora, porque todo mundo fala mal. Fala mal assim, no sentido de é muita pressão, e não sei o quê, que chora, que vive a vida assim, tal. Aí eu falei, Deus me livre, eu não quero isso pra mim, me deixa como promotora. Aí no dia seguinte meu chefe chega lá e fala, olha, precisamos de você como vendedora, topa? Eu não pensei 2 vezes, na hora eu respondi, topo. Aí fui conversando com uma outra colega, amiga, consegui, vou lá. Ela, se prepara, porque nos primeiros 3 meses você vai chorar, depois você se acostuma. Eu nunca chorei. É mesmo? Que bom, velho. Então, assim, tem uma coisa, eu imaginei que eu fosse chorar, ainda mais eu que sou muito emocional. Sim. Mas eu acho que eu consegui trazer a leveza pro processo, sabe? Eu entrei numa coisa que eu gostava, eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de fazer relacionamentos, assim. Então eu acho que eu fui tão numa tranquilidade que eu criei muitas conexões e o processo fluiu. A venda saía naturalmente. Eu bati a minha meta sempre. Sempre. Aí. Então, assim, começou... Talvez comigo acontecesse também. Eu acho que vai de cada um, claro, né? Mas eu acho que a clínica me deixou mais... É questão de perfil, velho. Nem todo mundo tem perfil pra clínica e nem todo mundo tem perfil pra área comercial. Dá pra trabalhar? Dá. Mas se você já tem isso meio que natural, né, que você já faz, facilita muito. Muito mesmo. Então é questão de perfil. Tem gente que tem perfil de cirurgia, tem gente que tem perfil de silvestres e tá tudo certo. A veterinária tá aí pra dar oportunidade pra todo mundo. Exatamente. Todas as áreas. Nós vamos agora pra nossa última pergunta. Show. Do Conversa Sem Coleira, porque daqui a pouco vem na lata. Na lata. Eita. Complete a frase. Trabalhar no universo pet-vet é desafiador. Perfeito. Mas vale a pena por quê? Porque é compensador. Porque vê que o que eu
passei para um veterinário e ele passou pro pet, deu certo, funcionou e tá dando qualidade de vida para um cachorro, para um gato, para um animal silvestre ou para um cavalo, isso me traz uma paz muito boa, muito boa. Eu perdi o meu cachorro recente, né? Ficar um tempo aí sem, minha esposa não quer mais. Mas eu acho que ela vai ceder um tempo. É por conta da pequena, né? E ver que eu consigo ajudar na saúde dos pets é compensador, me compensa muito. E ver que a partir do meu trabalho eu consigo dar uma vida legal para minha filha. Então, hoje ela é a minha prioridade, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, depois vem eu. Então, acho que é isso. Apesar de ser desafiador, me traz uma recompensa muito grande. Você consegue perceber esse retorno de todo o esforço que você faz, né? Isso. Quando eu recebo um feedback de um veterinário, não somente do resultado, mas, pô, cara, eu gostei muito do seu atendimento, você foi muito sucinto nas suas respostas, você me deu uma resposta que eu queria ouvir, enfim, esses feedbacks, assim, é o que me faz continuar e querer cada vez mais, exatamente. Inclusive, nós estamos aqui para defender a área comercial com unhas e dentes. Porque, assim, já que você tocou nesse assunto, sim. A área comercial é algo que ninguém fala na faculdade, né? Ninguém fala, porque quando a gente entra na faculdade veterinária, a gente pensa logo em clínica. Vou clinicar, no máximo inspeção, vou trabalhar com grandes, mas eu nunca vi ninguém no primeiro semestre falar, vou trabalhar na área comercial. Ninguém. Nunca vi também, não. Nunca, ninguém fala isso. E é compreensível, né? Porque a gente saiu do colégio ali, ou, enfim, acabou de entrar na faculdade, não tem esse pensamento. E a área comercial te abre portas, assim, de um nível absurdo. Então, difícil você ficar sem emprego quando você entra na área comercial, sempre tem uma oportunidade, te abre um leque absurdo, você faz um network, você conhece muita gente. E você começa a conhecer mais de medicamentos, de produtos, né? De entender como aquilo realmente ajuda naquilo que você entendia do animal na clínica. Isso. Eu acho que traz uma consciência muito maior, né? Network, né? Com certeza. A quantidade de pra pessoas. Mim, isso é o principal. O network hoje, eu achava que network era papo de coach. Sim. Você tem que fazer network porque você conhece. Velho, hoje basicamente tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao network. Sim. Porque eu faço amizade muito fácil e Rodrigo, que estava na Drogavet antes de mim, eu sou fã dele, ele é meu fãzaço também. E ele ficou no juízo da minha chefa, doutora Ana Carla, para me contratar. Falou, você tem que colocar Caio. Então, assim, se eu não tivesse essa amizade com ele, com certeza, se eu não fizesse esse network com ele, assim, desde sempre, ele não ia me indicar. E eu não estaria na Drogavet. Então, eu acho que nenhuma oportunidade, nada é à toa, assim. Tudo você aproveita alguma coisa. Não é que você tem que fazer as coisas aproveitando, mas seja você de uma forma natural. E as coisas acontecem, velho. É impressionante como muita coisa acontece pra mim, porque eu sou desse jeito, assim, vou conversando com todo mundo e vou colhendo informação aqui, outra ali, absorvo o máximo de todo mundo. Tem uma frase do Bruce Lee, que ele fala, be water, seja água. O que a água faz? Ela pega, se você botar num copo, a água se transforma no formato do copo. Se você botar numa jarra de suco, a água se transforma. Não é que muita gente confunde isso com perder a personalidade. Não, mas é você se moldar ao ambiente que você tá, mantendo a sua essência. Acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer, que eu ainda tento, que eu consigo algumas vezes, outras vezes não. Mas a partir do momento que você faz isso, você consegue estar em qualquer ambiente. A água não deixa de ser água. Exatamente, né? Perfeito, gostei. Vou completar agora a frase com isso. A água não deixa de ser água, ela continua água, mas moldada ao ambiente que volta a ela. E eu acho que essa parte de representantes, assim, do comercial, né, transforma a gente nisso. Com certeza. Porque antes, né, eu já tive outras profissões, sou vendedora já há muito tempo, e eu aprendi na nossa área. Sim. Que ser vendedor, né, não é uma coisa que você aprende, o vendedor é isso, pronto. Não existe uma receitinha, porque cada cliente vai te exigir algo diferente e você vai ter que tratar
um diferente do outro, né? Tem cliente que você vai ter que chegar com um bolinho, um café, vem tomar café com você hoje. E aí é uma farra, uma festa, e dali, tem um pedido bom pra você. Ou às vezes nem sai um pedido, mas gerou conexão, né? Tem cliente que você já tem que entrar, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vocês estão? Temos formal. Pedido hoje? Porque ele não quer papinho, então assim, é muito relativo, né? E a gente aprende muito com isso. Isso, é exatamente isso. Não é o jeito que você é o jeito que você vai ser para aquele cliente. Isso, a área comercial te exige isso, né? Então, é um dos maiores desafios. Muita gente acha assim, é só passear, né? Fica batendo papo o dia todo. Rapaz, isso é cansativo de um jeito. Porque nem todo dia você tá bem, pô. Exatamente. Tem dia que você acorda mal, tem dia que você não dorme bem. Eu tenho uma filha vai fazer 2 anos. Teve um dia aí, ela acordou 4h40 da manhã, sendo que eu tinha dormido 1h da manhã, dormi 3 horas de relógio. Então acordei, eu dei água no rosto, me tomei um banho ali, sorrisão na cara. Então, porque ninguém tem nada a ver. Ninguém tem nada a ver. E isso é um dos maiores desafios, assim, além do trânsito. O maior desafio esse trânsito lá de Freitas, maravilhoso. O maior desafio é você ter que ser, não é ser o que você não é, mas transparecer o que você não está sentindo naquele momento. Isso é dificílimo. Então é uma coisa que em faculdade nenhuma ensina. Que você, se você não já tem isso nato, ou se você já tem nato, você tem que melhorar, e se você não tem isso nato, o trabalho é mais difícil ainda. Graças a Deus, eu sempre fui, né? Muito expansivo, alegre. Sempre fui assim, então foi um pouco mais fácil para mim. Sim. Mas não acho que é impossível trabalhar na área comercial para algumas pessoas. Muita gente fala, eu sou muito tímido, eu não consigo falar em público. Rapaz, tudo dá para você aprender. Eu acho que a gente vai aproveitar aqui e falar um pouquinho dessa parte comercial, mandando um recado para os nossos coleguinhas veterinários. Sim. No sentido de que nós estamos do mesmo lado. Independente, né, de você estar na clínica, independente de você, né, Deus já, né, ter ido, estar do lado ser representante do lado comercial, estamos todos do mesmo lado. Exatamente. Eu acho que vale a pena um pensamento, uma conversa sobre isso, porque assim, eu tinha a experiência de que eu visitava alguns colegas, chegava lá, e eles, não posso agora, e não sei o quê, e aí eu ouvi um tipo cadeira, assim, né? Vendedor, que saco, vem ficar aqui enchendo o saco, ficar falando, quer vender, quer não sei o quê. E aí eu ficava, tipo assim, cara, será que eu sou realmente a pessoa? Cara, não! Eu venho aqui pra, ela ia ter que ter um artigo, ela ia ter que estudar sobre esse produto, ela ia levar um tempão para poder entender quais são os benefícios e coisas. E eu tô vindo aqui, se ela me der 10 minutos, eu consigo coisas que ela teria 1 dia, 2 dias de estudo, o tempo que ela perderia com isso, eu resumo isso para ela e estarei sempre à disposição no WhatsApp, querendo bater um papo. Isso. Então eu trago muita facilidade. É um serviço que você está dando para ela. É um serviço, exatamente, e de graça, né? De graça. É um serviço de graça. Então eu acho que vale... Colegas veterinários da clínica, valorizem, reconheçam os vendedores, os promotores, porque eles estão ali com o objetivo de facilitar a sua vida. Então, assim, a gente não quer chegar lá e ser atendido, porque a gente sabe que a prioridade na clínica são os clientes. Isso. Então, se está atendendo, glória a Deus, que bom. Nosso alegria é ver que os nossos colegas estão tendo sucesso. Está trabalhando é porque está fluindo, tá bom. Mas quando tiver um tempinho, ou a gente agenda, né? Se a gente agendar, deixa aquele horarinho pra gente, né? Porque assim, a gente também tem outras demandas, mas reconheça o valor do trabalho do veterinário comercial, né? Técnico, o promotor técnico, quem está na parte de representação, né, de medicamentos, de ração, coisa do tipo. Porque são muitas informações, são muitos medicamentos, né? Muitos. Então, às vezes, você não dá conta. O veterinário está na clínica, é uma demanda enorme, todos reclamam, a grande maioria da clínica, da sobrecarga, falta de tempo e que não tem, e de repente os vendedores estão chegando ali, os representantes, os promotores, com uma facilidade imensa. Sim. Né? 10 minutinhos você vai entender sobre esse produto. E aí não trata bem, trata como se fosse, ele escolheu isso daí, ele não é menor, né? Fizemos a mesma faculdade. É frustrado. Então assim, valorizem, porque é uma profissão que merece muito reconhecimento e valor. Estudamos tanto quanto, sabemos às vezes fizemos até as mais, mesmas faculdades, tivemos os mesmos professores, a diferença é que a gente escolheu outro caminho, e não necessariamente esse caminho é pior. Tanto é que muitos clínicos estão indo para a área comercial, porque estão vendo a oportunidade de mais liberdade,
muitas vezes mais remuneração, sim. Mais perspectiva de um futuro, porque nessa área comercial você tem essa perspectiva muitas vezes maior do que na clínica. Consegue equilibrar a vida pessoal com a vida profissional de uma forma mais... Dá para flexibilizar mais. Não, geralmente não perde noite, né? Então, assim, área comercial não dá plantão. Claro, já fiz evento de noite, até de madrugada, assim, mas é exceção. Normalmente, todo dia eu tô lá na minha casa, ó, dormindo na minha caminha, tranquilo. Então, realmente, como você falou, né? Valorizar, lembrar que somos colegas, além de tudo, acima de tudo, somos colegas. Eu tenho o meu CRMV lá, tenho o meu carimbo lá que eu uso de vez em quando. E valorizar, chamar também, se não puder falar naquele momento, né? Falar, venha mais tarde. Então, entender que a gente está levando um conhecimento, um serviço. Puxando a sardinha aqui para a Drogavet, né, que é a empresa que eu trabalho, essa parte de manipulação é algo muito personalizado. Então, eu vou fazer ali, te passar as receitas, as fórmulas que são para a sua área. Então, eu estou te dando um serviço ali, entre aspas, mastigado, para você só colocar na receita e prescrever. Então, você teria que ir atrás desse material, você teria que estudar. Eu vou te apresentar, mostrar os prós e contras, mostrar efeito colateral, efeito terapêutico, interação medicamentosa, tudo. Doutora, você atende mais o que aqui? Aqui eu pego mais erliquiose, aqui eu pego muito sinomose. Então, aqui, ó, te passar aqui algumas fórmulas para anemia, te passar algumas fórmulas para esses pacientes que você atende mais. Então, eu faço um serviço personalizado que hoje, graças a Deus, eu tenho 5 anos e meio de Drogavet, eu passo poucos problemas em relação a isso, né? Que eu já criei uma relação, aí entra a conexão muito boa com a maioria dos colegas. É difícil eu ter alguma situação, mas criei essa relação e hoje eu consigo ser mais fácil, assim, né? Chego lá, falo com mais facilidade. E eu gosto quando o promotor gosta quando chega e a clínica tá cheia, né? Sinal que ele vai prescrever. Então, se você chega e a clínica está vazia, o veterinário fala até rápido com você, você vai conseguir falar com o veterinário, mas o que vai acontecer? Ele não vai ter cliente para prescrever o que você está falando. Exato. Então, não tem problema esperar. Só que tem que ter essa questão de a gente saber se a gente vai conseguir falar com o veterinário, né? Para se programar, que a gente é profissional também. Reconhecer e valorizar, né? Então, assim, se eu reconheço você como um profissional que e valorizo, eu te respeito. Né? Então, assim, ó, muito obrigada por você ter vindo, mas eu não vou conseguir te atender hoje. A gente pode remarcar para amanhã. Né? Isso já mostra muito reconhecimento, né, do que a gente é. Vou te contar uma história. Conta. Aconteceu assim, logo quando eu entrei na Drogavet, aconteceu uma situação, 2 situações, né? E as 2 não foram com veterinários que fizeram comigo. Foram donos de clínicas, que não vou citar o nome, mas melhor não, né? Mas que, claro, eu cometi um erro, que foi de estacionar na vaga da clínica. A maioria das clínicas aqui em Salvador tem 2, 3 vagas na frente. Inclusive, eu estacionei aqui na frente. A maioria das vagas das clínicas de Salvador não tem vagas. Não tem vaga, Salvador não tem muito espaço. Né, e aí aconteceu isso, né? Eu estacionei na vaga. Quando eu abri a porta, ele já falou, representante não. Estava na época da pandemia, né? Mas poderia ter falado de outra maneira. Eu falei, tudo bem, a veterinária está aqui para eu deixar o material técnico só. Olha, representante não, e ainda você estacionando na vaga do cliente, aí que piorou. Aí eu falei, tudo bem, meu amigo, me desculpe. E saí. Isso não era um dono de clínica, depois que eu descobri. E a outra, que foi pior ainda, foi de um dono de clínica também, que a esposa dele era veterinária. Essa clínica até fechou, por que será, né? Pois é. E aí eu fui lá visitar e ele reclamou que a gente não dava nada, que a esposa dele prescrevia muito e tal, e a gente não tinha nada. Enfim. E na segunda vez, ele falou, não sei por que você continua vindo aqui, velho. Assim mesmo, na frente dos clientes. Eu falei, não entendi, velho. Ele falou, não sei por que você continua vindo aqui, porque eu já lhe falei que a gente não vai prescrever mais. Eu falei, não, tudo bem, me desculpe. Aí depois saí, não visitei mais, porque eu percebi que ali não ia sair nada, né? Então, assim, essas 2 situações foram as piores, que no dia eu fiquei mal, mas principalmente porque eu tava entrando na Drogavet, aí você se culpa muito, né?
Eu tô arrepiada aqui, porque eu consigo sentir o que você sentiu. Você se culpa muito, você acha, não, por que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito diferente? Só que fala muito mais sobre o outro do que você, né? Com certeza. E aí eu desopilei disso, desde então não tem acontecido muito, mas se acontecer, com certeza eu vou levar de uma forma muito mais leve, porque é uma exceção. O grande problema nosso é que a gente pega uma coisa que acontece e generaliza, acha que aquilo, sendo que 99% das outras coisas que acontecem no seu dia foram boas. Então você tem que deixar aquilo ali como, que é como você falou, é sobre o outro, né? É sobre o outro. Então, assim, depois eu passei pela frente, a clínica fechou. Eu até visitei essa veterinária em outro ambiente. Ela é uma pessoa maravilhosa, só que tinha esse problema aí. Gestão. Na gestão. Então, assim, eu acho que é uma pessoa agindo dessa maneira, fecha muitas portas, né? Então, para parceiros, para network que a gente está falando. Eu acho que a gente tem que tratar bem todo mundo. Não é tratar, assim, colocar no colo, tratar... Não, ser falso. Não, é você ser educado. Você falou algo extremamente importante. A gente precisa valorizar quem nos trata bem, né? Exatamente. Então, a gente cita isso, né, trazendo alguns exemplos ruins, mas para trazer consciência do que acontece. Mas vale a pena que o reconhecimento, né, a valorização dos profissionais que abrem as portas, que reconhecem, né, que sempre está colado ali, né, com você, com a gente. Exatamente. Então, lembrar, como você falou, que a gente está indo lá levar conhecimento. Eu não estava, principalmente a Drogavet, a gente não tem produto para venda, né, em prateleira. Sim. Eu falo com o veterinário para no futuro ele prescrever. Então eu estou levando conhecimento que muitas vezes dificilmente ele ia saber se eu não fosse lá. Exatamente. E são coisas que ele vai utilizar, né? Isso é muito útil para ele. É muito útil para a rotina dele. Eu ainda faço esse trabalho personalizado de entender, por exemplo, doutora Sila, ela é dermato, então eu converso com ela das coisas de dermato, coisas para pele, produtos, enfim, tópicos, oral para pele. Então faça esse serviço personalizado. Então por que não valorizar uma pessoa que está ali, estudou você, estudou sua rotina? Exato. Por que não valorizar ele, receber ele? Pelo menos 10 minutinhos, eu acho que não faz diferença para ninguém, sabe? E a gente tem que ter esse corporativismo mesmo. Eu vejo muito isso na medicina humana. Sim. Eu nunca vi nenhum médico falar mal do outro. Nunca vi. Infelizmente, na medicina veterinária tem muito disso, né? Ainda, né? Vamos aos poucos. Tá melhorando. Para melhorar mais. Tá melhorando. Melhorou muito, assim, eu acredito, eu vejo. Mas ainda tem muito a melhorar. Então a gente tem que se proteger. A gente tem que se proteger. Se unir, né? Se unir, entender. Tipo, não falar na frente do cliente, mas depois ligar o Caio. Né? Olha, apareceu o cliente aqui, o que aconteceu, como foi. Saber a opinião do colega. Estudar aquele caso junto, né? Exatamente. Olha, eu faria diferente, de repente. Eu acho que vale a pena isso. Com certeza. Né? Não é ensinar o outro, mas sim se juntar, né? Se unir.